Parte 3. O Império de Sal e Sangue. 2 anos se passaram desde o saque de Tirosh. 2 anos de fogo, ferro e ondas tingidas de vermelho. O nome Arrenwari já não era sussurrado apenas nas tabernas podres dos degraus ou nas aldeias aterrorizadas de Westeros. Agora, era pronunciado com medo nos palácios de mármore de Lis, nas torres de cerâmica de Mir, nas tendas de seda dos senhores do Traque que ousavam se aproximar do mar, e até mesmo nos corredores silenciosos da cidadela em Vila Velha, onde os arquimestres rabiscavam notas sobre a ascensão de um novo poder nos mares. O Kraken Negro não era mais um pirata. Era um rei sem coroa, um flagelo dos mares, o senhor de um império construído sobre ossos e remos. O legado de Arryn ainda era nau capitânia, mas agora navegava no centro de uma frota que fazia o mar ferver. 1.800 navios. Não eram apenas as galés compridas das Ilhas de Ferro, mas uma colcha de retalhos de embarcações capturadas. Cogs volantisens, dromondus miguenses, carracas tiroches, até mesmo alguns navios de guerra bravos e, tomados em escaramuças nas águas turbulentas do mar estreito. Cada navio ostentava velas negras e, pintada no casco, a marca do Kraken de 7 tentáculos. 80.000 piratas. Uma multidão de assassinos, renegados, escravos libertos ou recapturados e homens sem pátria que encontravam no caos do Kraken Negro a única ordem que valia a pena seguir. Eles vinham de todos os cantos do mundo conhecido. Feridos da Guerra dos 5 Reis que não tinha para onde voltar, exilados de Volantis, fugindo da tirania dos senhores de sangue antigo, do Traque que aprenderam a odiar o mar mas amavam o saque, até mesmo alguns selvagens além da muralha, trazidos por mercadores escravagistas e libertados por Arryn apenas para engrossar suas fileiras. E no centro dessa tempestade ambulante, Arrenwari. O jovem de 20 anos que roubara um único navio em Lodsport agora era um homem de 22, mas parecia ter vivido séculos. Seu cabelo negro, outrora curto e guerreiro, agora caía em longas mechas emaranhadas, adornadas com anéis de ouro e dentes de criaturas marinhas. Sua barba era espessa, mas nunca escondia aquele sorriso um esgar constante que revelava dentes afiados como os de um tubarão. Em seu peito, sobre o couro endurecido e as placas de aço, ele usava um colar feito de ossos dos dedos de capitães que se recusaram a se ajoelhar. 7 dedos, um para cada tentáculo do Kraken, um para cada cidade que ele humilhara. Mas a maior mudança estava em seus olhos. Antes, havia apenas crueldade, um prazer infantil em ver a dor alheia. Agora, havia algo mais. Uma frieza calculista, uma paciência de predador que espera um momento exato para atacar. E Ara o ensinara bem. O terror era uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Arryn aprenderá a lição. Ele ainda era sádico. Ainda sentia aquele calor no peito ao ouvir os gritos de suas vítimas. Mas agora controlava esse impulso como um ferreiro controla o fogo usando para forjar algo maior. Yara Greyjoy, a mãe conselheira, envelhecera nos últimos 2 anos. Seu cabelo grisalho agora tinha mechas brancas, e rugas profundas marcavam seu rosto não de idade, mas de preocupação. Ela via o império que ajudara a construir e, pela primeira vez, sentia um frio na espinha que não vinha do vento marítimo. O filho a ultrapassara. Não em ambição, ela sempre soube que ele era maior que ela. Mas em crueldade. Em visão. Em algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia segurar o punhal um pouco mais apertado à noite. Os últimos 2 anos foram uma campanha implacável de expansão e terror. No Mar de Mirt, Arryn enfrentou a frota combinada de 3 cidades-estado que tentaram bloquear sua passagem para o Mar da Seda. A Batalha dos Dentes Quebrados, como ficou conhecida, foi uma vitória esmagadora. Arryn usou navios incendiários galés apinhadas de piche e enxofre, tripuladas por escravos acorrentados aos remos para romper a linha inimiga. Quando os navios aliados se desintegraram em chamas, os piratas do Kraken abordaram os sobreviventes. Não houve prisioneiros. Apenas uma mensagem: os mares pertenciam a Arrenwari. Em Lis, ele não atacou a cidade, pelo menos não diretamente. Em vez disso, durante meses, seus navios caçaram cada navio mercante que tentasse deixar ou entrar no porto.
A fome começou a corroer a cidade do prazer. Os belos jardins suspensos murcharam sem água trazida de longe. As cortesãs famosas definharam sem os banquetes e o vinho importado. Quando o conselho dos magisters finalmente se curvou e pagou um tributo em ouro, especiarias e mais importantes 100 navios completamente equipados, Arryn aceitou. Mas não antes de exigir uma taça de vinho das adegas particulares do mais velho dos magisters. Bebeu devagar, olhando para os nobres ajoelhados, e depois cuspiu o vinho no chão de mármore. Vinho de escravos, disse. Prefiro sangue. Em Myr, ele enfrentou algo inesperado. Resistência organizada. Os mirenses, famosos por seus vidreiros e suas tramóias políticas, contrataram uma companhia mercenária de volantes, os Filhos da Tarde Eterna, 3.000 lanceiros e arqueiros experientes. Arryn os enfrentou em terra, algo que raramente fazia. A Batalha dos Campos de Vidro foi um banho de sangue. Os mercenários lutaram bem, mas os piratas de Arryn lutaram como demônios porque sabiam que a única alternativa à vitória era a morte nas mãos de seu capitão. No fim, os Filhos da Tarde Eterna foram aniquilados. Arryn mandou empalar seus líderes ao longo da estrada para Myr, cada um com um pedaço de vidro miriense cravado na garganta. Nas águas de Pentos, ele encontrou resistência de um tipo diferente. O príncipe de Pentos, um homem gordo e astuto, ofereceu aliança em vez de guerra. Propôs que os navios de Arryn usassem o porto de Pentos livremente, em troca de proteção contra as frotas de Bravos, a rival eterna. Arryn ouviu a proposta em silêncio, acariciando o colar de dedos em seu pescoço. Depois de um longo momento, ele riu um som que ecoou pelo salão do palácio e fez os criados tremerem. Você quer que eu seja seu cão de guarda? Perguntou. O príncipe gaguejou uma resposta. Arryn se levantou, caminhou até ele e colocou a mão em seu ombro. Eu aceito, disse. Mas cães de guarda mordem. E quando eu morder, Pentos sangrará junto com meus inimigos. O príncipe aceitou as condições. Pentos se tornou o primeiro entreposto comercial oficial do Império de Arryn, um lugar onde espólios de guerra podiam ser trocados por suprimentos, e onde espiões podiam ser recrutados. Mas nem tudo foi vitória. Em Bravos, Arryn encontrou seu primeiro revés sério. Os Bravos protegidos por sua lagoa e sua frota de guerra formidável, sem mencionar os lendários guerreiros da Irmandade sem bandeiras, não eram alvo fácil. Arryn tentou uma abordagem indireta, infiltrado agentes na cidade para semear discórdia entre os bancos e as famílias poderosas. Mas o selo de ferro, o serviço de inteligência de Bravos, era tão letal quanto suas espadas. Os agentes de Arryn foram descobertos e executados, suas cabeças devolvidas em sacos de couro, com um bilhete: Bravos não se curva a tiranos. Arryn leu o bilhete, olhou para as cabeças de seus homens, alguns dos quais o serviam desde Lord Sport, e sorriu. Interessante, foi tudo o que disse. Yara viu aquele sorriso e soube que Bravos pagaria um dia. Mas não hoje. Em Volantis, a cidade antiga dos escravocratas, ele enfrentou a Féria do Mar, um almirante lendário chamado Malakul Votar, que comandava a frota negra de Volantis, 80 navios de guerra, cada um tripulado por escravos remadores e soldados da Legião de Ferro. A batalha durou 3 dias, nos arrecifes ao sul da foz do rio Volaena. Arryn perdeu quase 200 navios, sua maior derrota em termos de embarcações. Mas Votar também não saiu ileso. A frota negra foi reduzida a menos de 30 navios, e o próprio almirante perdeu um braço para o machado de Arryn em um duelo no convés de sua capitania. No final, foi um empate, mas Arryn tratou como vitória. Ele perdeu um braço, disse Arryn aos seus capitães. Eu perdi madeira. Madeira pode ser substituída. Braços, não. Através de tudo isso, a máquina de guerra de Arryn crescia e se aperfeiçoava. 80.000 piratas não eram apenas uma horda. Era um exército organizado, dividido em esquadrões, cada um liderado por capitães de confiança, homens que provaram sua lealdade em sangue. Havia os tentáculos de ferro, a elite, os guerreiros que lutavam ao lado de Arryn em todas as batalhas. Havia os olhos do Kraken, os batedores e espiões, infiltrados em todas as cidades portuárias.
Havia os cantores das ondas, os navegadores que liam as estrelas e as correntes como outros leem livros. E havia Yara, a voz do Kraken, a única pessoa no mundo que podia falar com Arryn sem se ajoelhar. Ela organizava a logística, geria os espólios, negociava com os mercadores corruptos que faziam negócios com os piratas, e mais importante tentava manter o filho conectado à realidade. À noite, muitas vezes, ela o encontrava na proa de O Legado de Arryn, olhando para o horizonte. "Está satisfeito?" perguntou certa vez, após uma longa semana de saques e pilhagens nas ilhas de Basilisco, onde até os canibais locais fugiram diante da fúria dos Krakens. Arryn não respondeu de imediato. Seus olhos negros refletiam a lua crescente, partida ao meio pelas ondas. "Satisfeito?" repetiu ele, finalmente. A palavra pareceu estranha em sua boca. "Não, mãe. Satisfação é para homens que encontraram seu limite. Eu ainda estou procurando o meu." Yara sentiu aquele frio novamente. "E se não houver limite?" Arryn virou-se para ela, e na luz da lua, por um instante, ele pareceu não seu filho, mas algo mais antigo, mais escuro, um espírito do mar profundo, um deus afogado que emergira para caminhar entre os vivos. "Então eu serei o único limite", disse ele. "O limite de todos os outros." Ele se afastou, deixando Yara sozinha com o vento e as ondas. E pela primeira vez em anos, Yara Greyjoy, a mulher que sobreviverá a Euron, que enfrentara tios inimigos, que navegara mares tempestuosos, sentiu medo. Não de Arryn, mas do que ela havia criado. Naquela noite, enquanto a frota ancorava nas águas escuras ao largo de uma ilha sem nome, Arryn Warr caminhou até seu camarote particular. Lá, acorrentada a uma cama de seda e marfim, espólio de um palácio saqueado em Lys, estava Lysara Antarion. 2 anos de cativeiro não haviam apagado o fogo em seus olhos violeta. Ela ainda o odiava com cada fibra de seu ser. Mas havia algo mais agora. Algo que ela mesma não compreendia, uma atração doentia, uma dependência, um laço forjado no horror e no prazer que ele lhe dava nas longas noites no mar. Arryn sentou-se na borda da cama e passou os dedos ásperos pelo cabelo de cobre da jovem. "Lys", murmurou ele, o apelido que lhe dera. "Hoje eu queimei 20 navios. Matei 1000 homens. Escravizei outros tantos." Ela não respondeu. Apenas o olhou com aquele ódio familiar. "Mas quando fecho os olhos", continuou ele, "tudo que vejo é você. Naquela praça em Tyrosh. Ajoelhada. Tremendo. Me odiando." Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. "Você é a única coisa pura que eu tenho, Lys. A única coisa que não me pertence por medo. Você me odeia. E eu amo isso." Lysara fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mas quando Arryn a puxou para perto, ela não resistiu. Lá fora, o mar continuava seu canto eterno, e 80.000 piratas dormiam em 1.800 navios, sonhando com o próximo saque, a próxima morte, a próxima oportunidade de provar seu valor ao Kraken Negro. E Arryn Warr, o homem que construíra um império sobre o medo, encontrou naquela noite algo que nenhuma batalha podia lhe dar. Não paz. Não satisfação. Apenas a certeza de que sua fome ainda não tinha fim.